Louvado seja Deus, chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Capítulo 4. A forma bíblica de liberar sua fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos, capítulo 11, versos 23. Enredastes-te com as palavras da tua boca. Prendestes-te com as palavras da tua boca. Provérbio, capítulo 6, versos 2. Dê o seu like, se inscreva no canal Semeando Vidas e compartilhe, em nome de Jesus. A Bíblia garante que Deus deseja que seus filhos prosperem. Terceira carta de João, capítulo 1, versos 2. Deus proveu para que cada um de nós tenha suas necessidades supridas e goze da prosperidade. Há alguns segredos para nos apropriarmos das promessas divinas. Em 1949, depois que deixei a última igreja que pastoreei, antes de começar o ministério itinerante, o Senhor me deu uma revelação sobre a fé aplicada às finanças. Eu estava buscando ao Senhor porque nossas necessidades não estavam sendo atendidas. E em Isaías, capítulo 1, verso 19, é dito que, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas tínhamos certeza que não estávamos comendo o melhor da terra. Eu questionei o Senhor, já que eu estava sendo obediente ao fazer o que Ele me havia dito. E Ele me respondeu: você está qualificado no aspecto da obediência, mas não quanto ao aspecto do querer. Logo, você está desqualificado. Eu fiz os ajustes necessários em meu espírito imediatamente. E a partir disso, soube que estava querendo e obedecendo ao Senhor. Você deve renovar a mente com a palavra de Deus. Depois que passei a querer sua vontade, o Senhor ainda teve de mudar minha maneira de pensar. Na minha denominação, nós sempre cremos que seria a vontade de Deus que fôssemos pobres e nada tivéssemos. Então tive de renovar minha mente com o que a palavra asseverava sobre prosperidade. Assim o Senhor me ensinou a não orar a respeito de finanças da forma como eu fazia. Outrora, quando uma necessidade surgia, sempre orávamos de outra maneira. Porém, continuamos em dificuldades financeiras. Era assim sempre. O Senhor disse que eu deveria pedir em nome de Jesus tudo o que necessitasse, que deveria ordenar a Satanás que tirasse suas mãos de minhas finanças e solicitar aos espíritos ministradores que trouxessem o dinheiro necessário. Esta foi a revelação que recebi do Senhor sobre fé atuando na área financeira. A fé opera dessa mesma maneira em qualquer outra área. Eu precisei usar fé para ser salvo. Levantei-me de um leito de enfermidade por crer e agir de acordo com o texto bíblico em Marcos capítulo 11, versos
23 e 24, contudo, até que eu recebesse a revelação da fé aplicada às finanças e aprendesse a liberar minha fé nesta área, não sabia como ter minhas necessidades supridas. Ato de dizer faz parte da fé. Em Marcos capítulo 11, versos 23, nos é assegurado que qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O que lhe será feito? Tudo o que disser. Agora, analise Provérbio capítulo 6, versos 2. Enredastes-te com as palavras da tua boca. Prendestes-te com as palavras da tua boca. Nas notas de rodapé da minha Bíblia, há uma observação sobre esse versículo. Você ficará cativo com as palavras de sua boca. Se falar algo errado, como resultado, ficará preso. O que disser poderá liberá-lo ou enredá-lo. O que você diz tem grande importância. Anos atrás, Deus me mostrou algo na palavra sobre o ato de falar como parte da fé. Em 1951, eu dirigia um encontro de 4 semanas em uma cidadezinha chamada Graham, no Texas. Um dia após a reunião matinal, permaneci na igreja para orar. Planejara ler o Evangelho de Marcos ajoelhado sobre o altar e o fiz. Eu fiquei de joelhos por um bom tempo, orando e lendo até que me cansei um pouco. Por isso sentei-me entre o altar e a plataforma, terminando de ler Marcos. Sentado, meditando sobre a grande comissão que se dirigiu ao túmulo de Jesus, em Marcos 16. Senti-me bem cansado e deitei-me de costas. Permaneci deitado com as mãos sobre a cabeça, olhando fixamente para o teto e, com a mente aquietada, subitamente dentro de mim, em meu espírito, ouvia as seguintes palavras. Você notou em Marcos 11, 23, que o verbo dizer aparece 3 vezes, enquanto crer aparece apenas uma vez? Sentei-me imediatamente e respondi que não, eu não havia notado isso. Eu já havia pregado sobre esse versículo, mencionara-o muitas vezes. Voltei-me então para as páginas da minha Bíblia, detendo-me em Marcos 11 e reli Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, você não deve contar esse verbo, pois o sujeito dele é Jesus. E qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu contei nos dedos e percebi que o verbo crer é mencionado uma só vez, enquanto dizer 3 vezes. Dizer, diz e dizer. Eu declarei em voz audível ao Senhor. Está certo, Senhor. Eu nunca notei isso antes. Então, dentro em mim, em meu espírito, ouvi as seguintes palavras. Meu povo não tem falhado em relação ao crer. Eles aprenderam a crer e a ter fé. Eles estão falhando quanto ao que dizem. Você terá de pregar e ensinar 3 vezes mais sobre o falar, como parte atuante na fé.
do que tem ensinado a respeito de crer, a fim de que os cristãos percebam isso. Isso faz sentido. A palavra de Deus tem muito para ensinar sobre o que falamos. Quando vemos Romanos, capítulo 10, versos 8, a palavra nos diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Para que a palavra haja a seu favor, ela deve estar em sua boca e em seu coração, não pode estar apenas em sua boca. Por isso, é muito importante. Crer e confessar traz resultados. Pode-se falar muito, mas se o que é dito não significa nada para quem disse, se o coração não concordar com o que foi dito, isto não funcionará. Quando se crer em algo de coração, mas não se verbaliza, não se cumprirá. A fé nas promessas de Deus só funciona quando há crença e verbalização do que se crê. A Bíblia também garante, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 13. Note que foi dito temos e não tentamos ter. Também não está escrito oramos para ter. Nós já temos fé. Se você foi salvo, também tem esse espírito de fé. Uma vez que temos esse espírito de fé, devemos anunciar o que cremos. Nunca fale sobre fracassos. Nunca fale sobre derrotas. Eu não sei quanto a você, mas não creio em derrota. Creio em vitória. Louvado seja Deus. Se você falar sobre suas atribulações, sobre suas dificuldades, sobre falta de fé, sobre falta de dinheiro, sua fé vai simplesmente secar. Porém, se você falar sobre seu maravilhoso Pai Celestial, se falar sobre a palavra de Deus, sua fé dará um salto. Louvado seja Deus para sempre. Se você ficar falando de enfermidades, a enfermidade o acabará atingindo. Se ficar falando sobre dúvidas, suas dúvidas serão fortalecidas. Se você falar de qualquer coisa negativa, essa coisa negativa destruirá a sua fé. Se ficar falando sobre falta de dinheiro, o dinheiro não chegará até você. É preciso aprender isso. Se crermos de coração no que a palavra de Deus afirma e confessamos com a nossa boca, a palavra se cumprirá. Como eu disse, nos primeiros anos do meu ministério eu não obtinha resultado algum na área financeira. Eu compreendia a fé agindo na cura, mas, ao mesmo tempo, eu nada entendia sobre como fazer a fé funcionar nas finanças. Mas, graças a Deus, Ele me mostrou como me apropriar do que me pertence em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me deu a compreensão de como fazer a fé intervir nas finanças e disse-me para reivindicar aquilo que eu necessitava. Refiro-me a reivindicar o que a palavra diz que é nosso. Não podemos abusar. Não podemos. Aquilo que não nos pertence. Alguém poderia dizer, bem, eu vou reivindicar 10 milhões de dólares. Eu vou reivindicar 10 milhões de poços de petróleo. Deus não lhe prometeu 10 milhões de dólares.
nem tampouco 10 milhões de poços de petróleo. Você deve crer e confessar baseado na palavra de Deus. Não ultrapasse o acordo. Falo sobre reivindicar o que a Bíblia garante ser nosso. Errado reivindicar o nosso nascimento, o novo nascimento em Cristo Jesus. Errado reivindicar o batismo com o Espírito Santo. É errado reivindicar a resposta de uma oração, se Deus prometeu responder a você? Não, porque a palavra diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses capítulo 4, versos 19. Ao crermos e confessarmos baseados na palavra de Deus, poderemos nos apropriar daquilo que nos pertence em nosso Senhor Jesus Cristo. Dirigi outra reunião no oeste do Texas, um ano após ter recebido a revelação sobre a fé aplicada às finanças. O encontro ocorreu pouco tempo antes do Natal. Depois dessa data, eu viajaria para Vernon para ministrar. Fiquei alojado em uma casa pastoral na cidade. Viajei sozinho. Minha esposa ficou em casa porque as crianças estavam na escola. Geralmente, ao repousar a cabeça no travesseiro, logo durmo. Mas não consegui dormir naquela noite. O Senhor estava tratando comigo acerca de ir a outro lugar que não a Vernon para ministrar. Eu tentei demover o Senhor dizendo: Senhor, não posso cancelar com o pastor em cima da hora, eu já programei ir lá. O encontro aqui já está terminando. Vou para casa por uma semana para passar o Natal e já começa a programação na igreja em Vernon no próximo domingo. Na noite seguinte, tive o mesmo problema de insônia. Isso voltou a ocorrer na terceira noite. Finalmente, querendo descansar, eu cedi. Muito bem, Senhor. Eu telefonarei para o pastor de Vernon amanhã. Se ele me liberar, tudo bem. Se não, terei de ir, porque dei minha palavra e eu não posso mudar a minha palavra. O Senhor nos assegura, no Salmos 15, que uma das características de um homem espiritual é que, mesmo que jure com dano próprio, não volta atrás. Então, se aquele pastor não me liberasse, eu nada poderia ter feito. Salmos 15, versos 4 e 5. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. No dia seguinte, assim que me aproximei do telefone para ligar para o pastor, o telefone tocou. Eu atendi e ouvi a telefonista informando que era uma chamada interurbana para o senhor Kennedy Reagan. Era o pastor de Vernon. Não, Reagan. Sim. Eu estava justamente ligando para você. Eu me aproximei do telefone para ligar quando ele tocou. O que você deseja falar comigo? Diga você antes que eu fale, afinal ligou para mim. Depois lhe direi o que quero. Bem,
Você programou sua vinda à minha igreja após o Natal? Sim, foi o que planejei. Por quê? Eu estarei aqui no primeiro domingo à noite, mas surgiu uma emergência e eu terei de ir a Kansas. Estarei fora na primeira semana da reunião. Acho que não haverá problema para você. No domingo seguinte, à noite, estarei de volta. Tudo bem? Em seguida, ele perguntou: então, por que você ia me telefonar? Bem, nas últimas 3 noites, Deus tem me falado. Contei àquele pastor que Deus falara comigo sobre adiar o encontro e ir a outro lugar ministrar. Mas eu não queria adiar meu compromisso com você. Oh, irmão Reagan, eu é que não quero adiar o seu compromisso. Eu posso entender porque o Senhor tem falado com você. Por causa dessa emergência que surgiu, causando um vai e vem de telefonemas por 2 ou 3 dias com uma pessoa em Kansas. Eu realmente preciso estar lá por 2 semanas, então está tudo certo. Você vai a outro lugar ministrar, mas virá à minha igreja algum dia, não virá? Sim, quando o Senhor me orientar para isso, eu irei à sua igreja. Nós não cancelaremos o encontro, apenas o adiaremos. Fui a essa igreja 2 anos depois. Certo. Senhor, está realmente tudo certo? Eu disse a Deus após desligar o telefone. O senhor sabe que vou voltar para casa no Natal e que gastarei um dinheiro extra com presentes? Eu tenho certeza de que o Senhor quer que eu vá à igreja do irmão Johnson, porque ele falou comigo pessoalmente, convidando-me para ir. Já me escreveu uma carta, telefonou, enviou um telegrama. Ele está construindo um templo novo em que caberão 800 pessoas confortavelmente. O irmão assegurou-me que poderia levar 1000 pessoas facilmente até lá. Prometeu-me que a igreja estaria lotada todas as noites. Não tínhamos muitas igrejas grandes naquela época. Senhor, estou certo de que tu queres que eu vá, porque eu preciso desse dinheiro extra. E lá haverá muitas pessoas. Não, eu não quero que você vá para lá. Onde o senhor quer que eu vá? Para a igreja do irmão Robson, no interior de um grande bosque no leste do Texas. Posso garantir que você passaria por aquele bosque e simplesmente não enxergaria o lugar onde fica a igreja do irmão Robson. Aquela igreja de interior tinha umas 60 ou 70 pessoas que frequentavam a escola dominical, isso incluindo crianças e bebês. Senhor, certamente tu não queres que eu vá até lá, não é? E nem eu quero. Estou visitando grandes igrejas agora, de certo o senhor não quer. Sim, é exatamente lá que eu quero que você vá. Louvado seja Deus. A palavra funciona em qualquer situação. Aleluias. Eu argumentei com o Senhor que estaríamos no inferno. Aquela era uma reunião baixa, toda a colheita que eles tinham. Já se teria acabado, seria necessário que eu recebesse $155 por semana para suprir meus gastos e eu esperava que esses gastos fossem supridos, como seria em qualquer outro lugar. O Senhor confirmou que eu deveria fazer a minha parte indo, ele faria a sua parte. Era para aquela igreja que ele queria que eu fosse. Entrei em contato com o irmão Robson e disse-lhe que iria imediatamente após o Natal.
E quando chegava o momento de ir até lá, fiquei em casa o máximo que pude, pois andara viajando muito. Parti para a igreja do irmão Robson no domingo, à tardinha, um pouco antes do horário do culto noturno. Havia uma casinha pastoral perto da igreja. Eu e ele estávamos na cozinha conversando. Irmão Reagan, eu já ia ligar para você. Sei que tem família, que estamos no inverno e que você esteve em casa passando o Natal. Veja, temos duas grandes colheitas aqui no leste do Texas. Temos a colheita do tomate entre o final de maio e junho. Porém, a chuva de granizo atingiu a plantação e prejudicou a colheita de tomate. A outra colheita é de algodão no outono, mas os insetos atacaram a plantação e a colheita de algodão também foi prejudicada. Não podemos prometer-lhe centavos algum? Irmão Reagan, o senhor sabe disso. Eu ia justamente telefonar para que não viesse, pois não podemos lhe prometer nada. Eu não lhe pedi centavo algum, irmão. Nunca falei nada a ninguém sobre dinheiro, falei? Não, nunca falou. Mas, já que você tocou no assunto, posso dizer uma coisa. Eu vou dizer algo ao senhor. Eu nunca digo nada para corrigir as pessoas sem que elas toquem no assunto por si mesmas. Não faça apelo por dinheiro. Simplesmente levante a oferta. Bem, nós levantamos ofertas para o evangelista nas terça e sexta e no domingo à noite. Certo, mas fale o mínimo que puder sobre a oferta para meu ministério. Enquanto eu estiver aqui, não comente sobre o lado negativo das coisas. Você está falando sobre escassez. Falar sobre falta de dinheiro mantém o dinheiro longe. Não fique dizendo, bem, nós tivemos a colheita de tomates, a colheita de algodão prejudicadas. Quando faz isso, você está dizendo às pessoas que elas não estão capacitadas para ofertar. O que você diz pode derrotá-lo ou torná-lo vitorioso. Eu disse àquele pastor que se quisesse dizer algo ao levantar a oferta, dissesse, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deles são todos os animais do campo. O ouro, a prata são do Senhor. E o que pertence ao Senhor pertence a nós. Logo estamos capacitados a ofertar. Agora nós vamos recolher uma oferta para o irmão Reagan. Ele o fez. Eu havia reivindicado $150 por semana. Eu planejei ficar uma semana, mas permaneci 10 dias. Então, reivindiquei $200 pelos 10 dias. Recebi, ao todo, $240. Louvado seja Deus. Em princípio, não compreendi porque o Senhor quis me enviar àquela igreja, mas quando o encontro terminou, entendi o motivo. 32 pessoas foram à frente e foram batizadas com o Espírito Santo. 13 dessas pessoas eram homens, dentre esses 12 eram chefes de famílias. Quando impus minhas mãos sobre eles, ficaram instantaneamente cheios do Espírito Santo. Em 10 dias, aquele pastor recebeu 12 novas famílias convertidas em sua igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não apenas isso, reuníamos em uma única sala da igreja os 70 alunos matriculados em diferentes classes da escola dominical. Se reuniam todos em uma única sala no domingo pela manhã. Não se podia ouvir o que era pregado. Havia apenas um aquecedor a lenha no meio da sala para aquecer o edifício todo. Na casa pastoral tinha um aquecedor no lugar em que eles chamavam de sala de estar.
Possuía também um fogão a querosene que não funcionava direito. E assim toda a comida que a querida esposa do pastor fazia tinha sabor de querosene. Por isso perguntei-lhe: irmão Robson, por que não utiliza um sistema de gás butano? Você poderia colocar 4 pequenos aquecedores na igreja e aquecer o local. Também poderia ter um fogão na casa pastoral. Nós estávamos pensando nisso. O senhor fulano, no Texas, possui uma distribuidora de gás engarrafado. Ele é um diácono batista fiel. Falei com ele sobre isso. Ele me disse que instalaria o sistema e forneceria os aquecedores para a igreja e para a casa pastoral, pelo preço de custo. Garantiu que me daria 10% do valor do gasto como oferta pessoal. E por que você não fez afinal? Bem, nós tivemos problemas com a colheita de tomate e de algodão. Na reunião seguinte, simplesmente fui até o púlpito e disse à congregação: irmãos, estou hospedado na casa pastoral e aquele fogão já não funciona. Vocês não conseguem consertá-lo? Está velho e eu não quero fazer acusação. A irmã esposa de Robson, pois ela é uma excelente cozinheira. Mas tudo que ela prepara tem gosto de querosene. Então lhe disse o que o proprietário da distribuidora de gás havia dito, que inclusive instalaria o sistema, colocaria um botijão atrás da igreja, instalaria os aquecedores na casa pastoral e na igreja e ainda forneceria o gás para sempre, de graça. Glórias a Deus, prossegui. Vamos contribuir para isso. Eu darei tanto. Eu não tinha planejado isso, mas em um estalar de dedos, todos se animaram no templo, exclamando: eu darei tanto, eu tanto. Em poucos tempos, obtivemos todo o dinheiro de que precisávamos. Isto foi possível apesar da colheita prejudicada do tomate e do algodão. Como você pode perceber, podemos nos ater ao lado negativo das coisas, nada fazendo para Deus. Comecei a falar aos pastores sobre a revelação da fé aplicada às finanças que eu recebera do Senhor. Muitos pastores diziam: bem, isso funciona para você, porque você tem um ministério itinerante, mas não funciona para um pastor local. É verdade que eu não recebera a revelação enquanto pastoreava uma igreja. Eu já estava no ministério itinerante quando recebi esse entendimento. Então eu disse: Senhor, eu creio que tu disseste que aquela igreja que pastoreei seria a última igreja que eu pastorearia, mas se o Senhor pudesse de alguma maneira colocar-me como pastor temporariamente, eu gostaria, porque eu queria comprovar. Eu queria comprovar essa revelação. Eu estava dirigindo um encontro durante 7 semanas em Dallas, no ano de 1953, quando o pastor me disse: irmão Reig, estarei ausente durante o verão. O senhor poderia ficar aqui para pastorear esta igreja? O co-pastor cuidará das visitas e dos demais trabalhos. Tudo o que tem a fazer é pregar no domingo pela manhã e à noite. Eu nos cultos noturnos da terça e sexta. O evangelista virá no início do verão, mas enquanto isso não acontece, o senhor terá de pregar. Eu respondi ao pastor que iria orar a respeito. Orei sobre o assunto e Deus esclareceu: eis aí a sua oportunidade, você terá 3 meses para pastorear. Então eu disse: certo.
Também continuarei com as reuniões matinais de fé, de segunda a sexta-feira, durante todo o verão. Realizei reuniões matinais naquela igreja durante 23 semanas, exceto aos sábados, e nunca consegui concluir tudo o que tinha para dizer sobre fé. Não se consegue esgotar o assunto a respeito de fé. Eu e minha família chegamos a Dallas no último domingo de maio, um domingo anterior à saída do pastor. Ele estimulara o povo a ser fiel e a continuar a dar os dízimos. Eu, sentado, observei silenciosamente, exercitando minha fé a favor das finanças da igreja. Eu orava. Reivindico que, quando esse pastor chegar no final do verão, todas as contas tenham sido pagas e nós estejamos com saldo positivo e não no vermelho. Satanás tire as mãos de nosso dinheiro. Espíritos ministradores, faça o dinheiro vir. Louvado seja Deus. Durante todo o verão, não orei outra vez pelas finanças. Eu já o fizera uma vez. Eu colocara em prática o que Deus havia me ensinado. Basta que isso seja feito uma vez. Sempre que você pensar no assunto, apenas louve a Deus pela resposta. O pastor daquela igreja tinha um programa de rádio que era transmitido todos os dias, inclusive aos sábados. Não era um programa da igreja, era dele. Mas pelo fato de o programa ser transmitido diretamente da igreja, as pessoas pensavam que era custeado pela igreja. Por isso, o pastor não recebia ajuda financeira dos ouvintes e encontrava-se em dificuldades financeiras. Pode não parecer muito hoje, mas há 40 anos, $3.750 era muito dinheiro. Essa era a quantia que o pastor estava devendo pelo programa. A emissora já o informara de que o pastor teria de pagar, caso contrário, a emissora seria obrigada a cancelar o programa dele. O pagamento seria semanal. O pastor não poderia continuar devendo. Como eu já vinha dirigindo as reuniões daquela igreja nas últimas sete semanas, conhecia a política financeira da congregação e como recolhiam as ofertas para o programa. O conselho da igreja decidira que fariam o levantamento da oferta para o programa na terça-feira à noite, com ou sem reunião de avivamento. Durante aquelas 7 semanas de reuniões de avivamento, percebi que eles nunca levavam menos de 45 minutos, às vezes até 1h30 nas terças-feiras à noite, pedindo oferta para o programa. Eu ainda pregava depois disso. Durante a transmissão do programa, o pastor e seus auxiliares sempre comentavam a respeito do problema financeiro. Nós poderíamos não estar aqui na próxima semana. Então enviei seu dinheiro imediatamente. Mas quem enviaria dinheiro para um programa que deixaria de ir ao ar na semana seguinte? Por isso, reivindiquei também o dinheiro necessário para a despesa do programa. Na terça-feira seguinte, após o pastor ter se ausentado, o pastor auxiliar subiu ao púlpito e levou 1 hora ou mais para levantar a oferta. Eu não tivera a oportunidade de falar com ele ainda. Ele dizia coisa como: nós não queremos que o pastor volte e veja que o programa acabou. Com todo esse discurso, ele obteve apenas a quantia para o pagamento das despesas daquela semana, e mais $10 além dos 3.750 que seriam necessários. Mais tarde eu disse a ele: querido irmão, não faça mais isso. Eu estava incumbido de dirigir a igreja, por isso lhe falei: não diga mais pelo rádio, sairemos do ar.
Apenas haja como se tivesse muito dinheiro. Mas se eu agir assim, as pessoas não contribuirão. Se elas não contribuírem, eu pagarei. Para ser sincero, eu não tinha dinheiro suficiente nem para comprar uma galinha velha. Está certo, vou agir assim. Você está no comando. Tudo bem. Na próxima terça-feira à noite, você gastará o menor tempo possível com as ofertas. Apenas diga: como vocês sabem, terça-noite fazemos a oferta para o programa de rádio do nosso pastor. Vamos recolhê-la agora. Quando estiver transmitindo o programa, não diga que sairão do ar, apenas haja como se fosse transmiti-lo para sempre. Estimule as pessoas a contribuírem porque precisam fazê-lo. Elas precisam ser abençoadas. Encoraje-as a ajudar-nos, enviando dinheiro para manter o programa. A igreja tinha o que eles chamavam de pastor radiofônico. Eu não sei por que eles o chamavam assim. Ele nunca pregava, só respondia às cartas. Um dia ele me abordou dizendo: irmão Reagan, isso ultrapassa tudo que já vi até hoje. As cartas duplicaram, as ofertas também duplicaram. Quando o pastor voltou no final do verão, tivemos uma reunião de negócio com o conselho da igreja, o secretário, o tesoureiro e outros. Alguém leu o relatório e informou que a congregação estava fora do vermelho. Tudo fora pago, qualquer um no ministério pode lhe prever que as finanças geralmente diminuem na época do verão. Não somente isso, mas o secretário e o tesoureiro leram no relatório: todas as contas estão pagas e nós ainda temos um saldo positivo de 20 centavos. Eles não sabiam que eu tinha orado por isso. Eu simplesmente sorri e lhes disse que havia reivindicado um saldo positivo e tínhamos então 20 centavos. O pastor confessou: você não entende, irmão Reagan. Isso é maravilhoso, isso é milagre. Perguntei aos membros do conselho: esta é a primeira vez que estamos com saldo positivo no verão. Nós tínhamos um fundo de reservas que era usado todo verão. Estou aqui há 8 anos e nunca na história da igreja operamos com saldo positivo nessa época do ano. Eu havia orado apenas uma vez. Reivindiquei apenas uma única vez que saíssemos do vermelho. E não voltei a orar por isso o resto do tempo. Tenha convicção no coração. Alguém poderia dizer: eu gostaria que isso funcionasse para mim. Não funciona só por querer. Se fosse assim, todos conseguiriam. Primeiro é necessário que haja convicção. Não haverá êxito apenas quando se decide: bem, eu vou tentar. O irmão Reagan disse que para fazer isso e por isso eu vou fazer. Não, não funciona dessa maneira. Coloque a palavra de Deus no coração. Obtenha a revelação em seu espírito, tenha convicção no próprio coração e então declare: assim funcionará. A palavra de Deus funciona. Diga em voz audível: a palavra de Deus funciona para mim. E eu sou um praticante da palavra, não apenas ouvinte. Mas não funcionará se você disser a palavra sem que tenha fé no coração. A fé só entrará em seu coração como resultado de sua meditação na palavra até que ela se torne realidade dentro de você. Então você poderá exercer fé na área financeira. Você poderá dizer com a boca aquilo que crê no coração. E assim os resultados virão. Louvado seja Deus.